Meus amigos, tranquilo? Estamos aqui no mais um RMH. Hoje um RMH um pouco triste. É um MH totalmente dedicado a Frank Banali, baterista do Quiet Riot, que lutou como um guerreiro na frente para poder se manter aqui perante uma doença terrível. Foi praticamente consumido, mas ele batalhava num puta alto astral, porque ele era um puta cara alto astral. Eu vou falar de algumas histórias que eu tive com o Frank Banali aqui, e vamos falar de um álbum Nostalgia, da qual ele participou, que é um trabalho que pouca gente conhece e que eu tenho disponível aqui no Animal. A última vez que eu encontrei com o Frank Banali foi em 2018, em Milão, na Itália. Foram alguns dias pré-Frontiers Festival que o Quiet Riot gravou aquele álbum live em Milão, CD e DVD, acho que foi o último DVD ao vivo do Quiet Riot, com o James Durbin cantando. E 2 dias antes eu fui comer pizza com o meu irmão querido italiano, Primo Bonali, que é meu brother de anos, e o Frank Banali nos convidou para ir comer pizza com ele. Cara, foi uma noite muito legal, onde ele contou várias histórias do Quiet Riot, por que o Rudy Sarzo saiu da banda, por que ele não veio para o Brasil em 85. E a gente conversou muito tempo e ele fez questão de pagar a conta e falar: vocês são meus convidados, muito obrigado por me fazer companhia hoje aqui. Ele estava com a esposa dele, se não me engano ela chamava Regina. Foi uma noite muito legal, vocês estão vendo a foto aí. E a gente criou uma amizade muito boa. Por quê? Porque o Frank Banali, eu tive o primeiro contato com ele em 1998, quando o Quiet Riot veio para o Brasil num festival em Campinas, com uma promotora que tinha mais de 5, 6 nomes. E óbvio, ela aprontou uma patifaria gigante, que deu delegacia, porque ela não pagou hotel. E nessa turnê, o Quiet Riot veio ao Animal Records para dar autógrafo. Cara, eu recebi aqui Frank Banali, Kevin Do Brown, Rudy Sarzo e Carlos Cavazo. Foi um sonho. Um sonho para mim e também um sonho para o meu irmão Paulo, que apesar dos poperôs dele, ele gostava muito do Quiet Riot. Meu irmão nos deixou ano passado, em novembro, então eu lembro muito dele. E a gente teve um contato com o Frank Banali aqui na loja e ele falou, depois de tantas patifarias, que eu fui o responsável por ter ajudado eles a resolver aquele problema do hotel. Levei eles para um hotel mais barato aqui na Rua Timbiras. E depois, no outro dia, quando estava tudo ajeitado, eles pagaram o hotel, eles se bancaram aqui. Eu, mais um grande amigo meu, Alexandre Badolato, meu irmão, acho que o Paulo Américo foi também. Nós fomos comer no Angélica Grill com a banda inteira antes de levá-los para o aeroporto. E naquele dia o Frank Banali me deu um abraço e falou assim: muito obrigado. As coisas mais legais que aconteceram nessa turnê foram ir na sua loja e ter te conhecido. Cara, foi algo assim que eu não tenho explicação, né? E várias vezes encontrei com ele no navio, no Mons of Rock Cruise, sempre tratando todo mundo bem. Era um cara do bem total, assim, sabe? Um cara que vai fazer muita falta. Muita gente gostava do Frank Banali. E agora, com certeza, ele chegou lá. Seu grande amigo Kevin Do Brown e o Randy Rhoads também receberam ele. Kevin Do Brown deu as baquetas para ele e eles estão fazendo um som lá. Coisa que ele adorava, o Kevin Do Brown, né? Aquele dia na janta, lá na pizzaria, ele contou pra gente que era o grande amigo dele e que ele herdou o nome Quiet Riot do Kevin Do Brown, porque o Frank Banali não começou com o Quiet Riot, ele entrou depois. Eles mantiveram, né, o nome da banda, e o Frank Banali virou o dono. Aí depois entrou o Alex Grossi, o James Durbin. Agora nem sei se a banda vai continuar com o vocal do Love Hate, com o Dizzy Pearl,
mas ficaram os registros muito legais aí. Mental Health, Condition Critical, Quite Right 3, Rehab, entre outros discos, né? Então, e ele teve outros trabalhos paralelos, né? Então eu queria hoje no Nostalgia trazer para vocês um trabalho que pouca gente conhece que Frank Banali gravou. Freak Show, isso mesmo. Disco lançado em 2009, que conta com o vocalista do Miss Crazy. Muito pouca gente conhece essa banda, Miss Crazy, que chama Marcus Allen Christopher. Sabe quem é o guitarrista do Freak Show? Jeff Lombardo do Cinderella. E na bateria, Frank Banali. Para quem gosta de Cinderella, para quem gosta de Quiet Riot, para quem gosta de Kicks, é uma pegada muito legal. Confiram, tem no YouTube você encontra um clipe e poucas músicas desse álbum. Esse álbum é muito difícil achar, foi lançado pela Retrospect Records, exclusividade da Animal. Quem quiser deve ter 1 ou 2 peças aqui, máximo. E tem uma música que é muito foda, Everyone, Everybody. E a banda tem Jeff Lombardo e Frank Banali. Então o Nostalgia de hoje é dedicado a você, Frankie, com Freak Show, um álbum perdido no meio dos anos 2000, né? Todo mundo sabe que o Frank Banali teve outras bandas, como Heavy Bones, ele esteve no Asp, fez turnê com o Asp, gravou o disco com o Asp, contou altas histórias sobre Black Lawless. Todo mundo fala mal do Black Lawless, né, cara? Mas a única vez que eu encontrei com o Black Lawless, ele foi muito gente boa comigo. Então, até tem uma foto com o Black Lawless aí. Já mostrei, acho que naquela competição dos álbuns, né? E então, fica o recado dado no Nostalgia do Freak Show. E inspirando-se no Quiet Riot, que muita gente criticou a vida toda, que Come On Feel The Noise era o grande sucesso do Quiet Riot, e era um cover do Slade, né? Todo mundo sabe disso, que era um cover do Slade. E teve também Mama, We're All Crazy Now. Então hoje eu decidi, junto com meu brother Batalha, com o Edu, nós criarmos um tema aqui, nessa parte aqui do programa, e falarmos sobre aqueles covers que ficaram mais legais que a original. Isso é muito, muito pessoal, né? Vocês sabem disso, que é muito pessoal. Mas eu tenho que falar a minha opinião. Vocês podem concordar ou não. E eu selecionei alguns covers, tem milhões de covers assim, né? Então você vai falar assim. Então eu fui escolher, obviamente, aquela marca clara do RMH, que é não pegar os beabás. Por exemplo, o Batalha vai falar de uma música que ficou 10 vezes melhor que a original e que virou um clássico, né? Deixa ele vai falar de uma banda que eu amo, entendeu? O Batalha vai falar. E eu escolhi outras aqui. Então a primeira, Substitute, do The Who. Puta som, né? Mas ficou muito mais legal no primeiro álbum do Great White. Muito mais pesada, muito mais hard rock do que tinha que ser. Então pra mim, bem melhor a versão do que a original. Substitute, do Great White, música do The Who. Uma outra que eu escutei recentemente do álbum do Danner's Inferno. Sim, aquela banda do Michael Danner, que tocou no Merciful Fate, tocou no King Diamond, teve outros projetos também, que é lojista de CD como eu em Copenhague, na Dinamarca. Ele fez uma versão de Taxman, Mr. Thief, do Cheap Trick. Então você ouve a versão original e hoje ouve a versão do Danner's Inferno com aquele vocal do Out Loud, do Talon. É muito mais legal essa música. Então, quem não conhece, confiram. Taxman, Mr. Thief, com Danner's Inferno, música do Cheap Trick. Outra, essa vai criar um problema, porque é um clássico dos clássicos dos clássicos, né? Bem beabá, bem aquela galerinha que curte um rockista, pop rock, né? Que gosta de ir nas baladas à noite e escutar rock and roll. It's Only Rock and Roll do Rolling Stones. Oh, Carlão, você vai mexer nisso? Vou mexer mesmo. Se vocês pegarem o disco do Shy, Welcome to Madhouse, vão ver o que é versão hard rock dessa música. It's only rock and roll. Mas muito, muito mais legal do que a versão do Rolling Stones. Estou mexendo na ferida. Então, Shy, Welcome to Madhouse álbum. Ouçam a versão de It's Only Rock and Roll, But I Like It.
que é muito mais legal que a versão dos Stones, na minha opinião. Vamos escolher outra. Vamos falar agora de Do Ya! Do You Want My Love, Woman? Que com Ace Frehley ficou muito mais legal do que com Electric Light Orchestra. Sem comparação. Todos sabem que Ace é Deus. Ace para mim é um símbolo, é uma imagem, é um ser humano que está em, como ele diz, né? Vindo do espaço. Ele é de outro planeta. Então para mim Ace Frehley é um dos meus maiores ídolos. Ace Frehley é o tipo daquele cara que quando faz o show pode entrar no palco e não precisa tocar. Para mim, Ace é Deus. E a versão ficou muito mais legal. Agora eu vou pegar uma outra banda que eu não curto, eu não gosto, muita gente me critica, eu respeito demais. Mas essa versão ficou muito mais legal com o Hallows Eve do que com o Queen, Sheer Heart Attack. Então, se vocês ouvirem essa versão mais porrada do Hallows Eve no primeiro álbum, Tales of Terror, da versão do Queen, Sheer Heart Attack, vocês vão falar, putz, ficou legal mesmo. Queen é uma banda que não me desce, eu respeito demais, eu gosto de uma música só, Fat Bottom Girls. E uma banda que eu só respeito, não tenho disco, não curto. Se vocês me perguntarem quando o Queen é legal, eu falo, quando o Jeff Scott Soto canta. Então agora eu vou pegar aquelas bandas mais pops, aquelas músicas pops que ficaram legais com bandas de rock e metal, né? Então eu vou primeiro com uma versão do Lane Slide, do Frank Westry, que nós falamos recentemente, fazendo Self Control, da Laura Branigan. Nossa, ficou do caralho essa versão. Pra quem quiser, presta atenção no único álbum do Lane Slide, eu citei ele aqui quando nós falamos do Frank Westry, essa versão ficou muito legal. Uma outra, What Love's Got to Do It. What Love's Got to Do It, da Tina Turner, que ficou 10 vezes mais legal com o Confess, da Suécia. No primeiro álbum do Confess, Jail, você pode ver que essa versão ficou muito legal, mas 10 vezes melhor do que com a Tina Turner. E para encerrar, né, eu não gostaria de citar essa banda, porque para mim é a pior coisa já criada na música. Ela tá na mesma coisa que o samba. É uma banda que eu odeio, até tem um jargão do Animal muito fácil. Quando me perguntaram dela, o que eu tinha dessa banda, eu falei raiva. Tá? Mas o talento, a atitude, a alma e o coração de uma banda pegou uma música do U2, tem até a boca para falar dessa bosta desse U2, que chama Beautiful Day. E o Axel Rudy Pell deixou essa música muito legal. É outra coisa, não tem nada a ver, tem guitarra, tem base, tem Johnny cantando. E ela ficou muito legal num álbum que o Axel lançou só de covers. Ele pegou músicas e deu uma outra roupagem para essas músicas. E ficou muito legal. Então confiram Axel Rudy Pell fazendo Beautiful Days do... não vou citar, tá bom? Frankie, que Deus o tenha e que você esteja feliz aí. Muito obrigado por ter sempre me tratado como um amigo e principalmente por ter deixado uma obra maravilhosa aqui e mostrado que ser um rockstar é legal, ser humilde, ser bacana e tratar bem as pessoas que gostam de você. Valeu, galera, grande abraço. Beleza aí? Vou começar com um tema aqui nesse RMH em Casa, com um tema mais leve, que é até muito interessante, que a gente discutiu quando a gente conversa sobre o que nós vamos falar, tirando a parte lançamentos ou nostalgia, ou mesmo os programas especiais, a gente sempre aparece com algum tema. E hoje, um que eu achei bem legal, é o tema Prefiro o cover à versão original, aquela da banda que gravou mesmo originalmente. Eu tenho vários exemplos de músicas que eu prefiro o cover ou a versão que as bandas fizeram do que o original mesmo que foi gravado. A primeira, que nem dá para discutir, The Grim Analish, gravada pelo Judas Priest. Isso daí tem muita gente que nem imagina que é cover. Esses casos assim são muitos. Mas a Grim Analish com Judas Priest, aquilo lá ela virou até um sinônimo de heavy metal. E tanto a versão de estúdio como a ao vivo do Unleashed in the East, né?
Só que muitos anos depois, assim, quando eu escutei pela primeira vez, eu nem imaginava que aquilo era cover de alguma coisa, né? E aí depois eu descobri, isso daí é um cover, mas eu nunca fui atrás para Peter Green, Fleetwood Mac, eu nunca tinha ido atrás. Nossa, quando eu escutei a original, eu tomei um susto, que eu falei assim, nossa, a do Judas é 100 mil vezes melhor. E a música então incorporou o repertório do Judas. Recentemente foi aniversário do Rob Halford, né? Ele apavora nessa música. A original não tem pegada nenhuma, nem lembra heavy metal, nada. Aí até ficava pensando assim, pô, mas como que eles escutavam isso? Não que eu não goste de Fleetwood Mac, mas assim, não tem tanto a ver, né? Eles até escolheram lá Diamonds and Rust também para fazer outra versão que não tem nada a ver, Joan Baez também, né? Mas essa para mim, a The Grim Analish é Judas. Não vou pensar em Fleetwood Mac, né? Então o cover é melhor que o original. Até mesmo o nome, por curiosidade, né? O nome do Judas Priest veio de uma música do Bob Dylan. Quem deu o nome foi o Bruno Stappenhill, um dos integrantes dos primórdios do Judas. Por causa da música The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. E eu também fiquei curioso e falei assim, pô, essa música do Bob Dylan deve ser legal. Quando eu fui ouvir, eu falei assim, mas como que os caras escutavam isso? Que eu acho muito zoada, muito zoada. E aí foi o nome do Judas por causa disso. Esse é o primeiro exemplo. O segundo, que é 1000 vezes eu prefiro a versão do que a original, é I Won't Dance, do Into the Pandemonium, do Celtic Frost. Essa daí é uma original do Wall of Voodoo. Ela até fala sobre pirataria, coisa assim. E não dá nem para comparar. O Wall of Voodoo é meio na onda da New Wave, daquela leva New Wave pós-punk, aquela transição assim. Então a do Celtic Frost, do Into the Pandemonium, que é um dos discos que eu mais gosto, inclusive é o título de álbum que eu mais gosto de todos, Into the Pandemonium. Essa música eu prefiro muito o cover. Outra que é interessante, que tem a ver com esses tempos de pandemia, é a My Sharona, que é do The Knack, que eles até fizeram agora recentemente uma versão que é By Corona, em vez de My Sharona. Eu prefiro, ela é legal, pegou na época, tocava em FM, no rádio, foi hit, mas eu prefiro muito mais a versão que a banda italiana de prog metal Eldritch gravou. Os discos do Eldritch mais famosos no Brasil, Eu Ninho, que até saiu nacional, né? E eu fui hold do Eldritch numa turnê com o Angra em 1997. Tenho contato com o vocalista, o Terence Holler, até hoje. Já contei para ele que eu prefiro a My Sharona na versão do Eldritch. Quem também gravou a My Sharona, mas eu não gosto tanto, é o Hammerfall. Mas essa do Eldritch não é tão conhecida, não é tanta gente que sabe que o Eldritch gravou essa versão da My Sharona. Até aqui embaixo eu vou colocar um link de um playlist que eu tenho no Spotify só de covers e versões, que é uma coisa que eu sempre declaro que gosto bastante. Então, para quem não conhecer, eu vou colocar o link, é só acessar a playlist de covers e versões. Outra que depois de muito tempo que eu descobri que era cover é a Because the Night, do Kill, do Ron Kill, que a gente assistiu esse ano no Monsters of Rock Cruise. A Because the Night virou um hit absurdo com o Kill, e depois ela teve versões dance, teve vários tipos de versões, mas a de hard rock do Kill saiu em videoclipe na época. É a versão de uma música da Patti Smith, é isso mesmo. Então assim, eu prefiro muito mais a versão do Kill. Tem gente que prefere a original, tudo bem, mas a do Kill, para quem é fã de hard rock como eu, certeza que gosta. Inclusive ela virou hit, né? Então não dá para contestar. Uma outra que muita gente confunde e acha que a música é da banda que gravou o cover é a Hot Cherry. A Hot Cherry, ela já tinha sido famosa, a versão original, com o Dennis Panos. Foi para Billboard, pegou mesmo, virou hit, né? Aqueles que eles chamam nos Estados Unidos de hit do verão. Só que eu prefiro a versão do Hardline. Aquilo lá virou uma aula de hard rock. O Hardline a gente comenta sempre aqui, foi aquela da leva Chegou na Fase Errada.
Então deu um pouco de azar, porque se tivesse sido lançado, sei lá, uns 3 anos antes, o Hardline, a Hot Cherry, ela ia tocar em rádio a exaustão, ia passar o clipe na MTV, Headbangers Ball e na programação normal. E o Dennis Panos, assim, não é tanta gente que conhece, e muitos acham que é Hot Cherry é do Hardline, mas não é. Outra que muitos conhecem a versão original é um chamado Hollywood Hit, é a Ride Like the Wind, do Christopher Cross. É muito legal a versão original, eu concordo com isso e tal, mas o que o Saxon fez com ela no Destiny, o álbum assim um pouco controverso, porque ele é hard rock e a hora, o Saxon deu outra roupagem para ela e a música cresceu, a música cresceu, ela tem punch, tem pegada, apesar do estilo leve. Então não que eu não goste do Christopher Cross, mas essa eu prefiro a Ride Like the Wind do Saxon. Outra que também assim não tem tanta diferença, mas a pegada vale, You Really Got Me, do Kinks. Eu prefiro a versão que foi feita pelo Van Halen, que sempre tocou essa música ao vivo. Do Kinks ela já era conhecida, mas o punch que ficou com o Van Halen na fase do David Lee Roth, no começo de carreira, não dá para contestar isso. É muito mais legal com o Van Halen. Até, sei lá, os vovô do rock podem concordar comigo dessa vez, né? Uma outra que eu confesso que não gostava da original, é uma música que não era famosa com a banda, e ficou muito mais famosa depois que o Sepultura gravou o cover, é a Orgasmatron do Motorhead. Eles até tocavam tal, mas é uma música que eu tenho certeza que seria descartada do disco Orgasmatron, que eu prefiro a Death Forever, por exemplo, é uma das minhas preferidas do Motorhead, mas a Orgasmatron, se você escutar a original e colocar depois a do Sepultura, não dá, é aquilo que eu falei, é o punch, a música cresce, tem outra pegada, ficou muito mais agressiva, então eu prefiro, se for para escolher Orgasmatron, se tratando de Motorhead e Sepultura, eu vou na do Sepultura 1000 vezes. Até mesmo um cover que o Motorhead fez de uma música do Ozzy, Hellraiser. Eu prefiro a versão original desse caso, não prefiro a do Motorhead. Muita gente prefere a do Motorhead, a Hellraiser, mas eu prefiro a do Ozzy, do No More Tears, nesse caso, né? E para finalizar, eu tinha falado do Van Halen, né? Tem uma que saiu no Eat 'Em and Smile, do David Lee Roth. Depois do EP, o primeiro álbum completo do David Lee Roth em carreira solo pós Van Halen. A música é a Shy Boy. A Shy Boy ela é do Billy Sheehan, da banda anterior dele, o Talas. Eu prefiro 1000 vezes a versão do David Lee Roth. Essa não tem como, ainda com aquela banda que ainda tinha também Steve Vai, Greg Bissonette. Então a Shy Boy é um negócio que marca muito. A estrutura dela foi mantida, mas eu prefiro o cover que o original. E eu quero saber a opinião de você. Escreve aí embaixo, fora essas, ou então pode até concordar com a gente aqui do RMH, com o Carlinhos, com o Edu. Pode concordar e escrever aí embaixo e ver se você lembra mais. A lista é muito grande. Até tem outras coisas que poderia citar, mas eu foquei nessas, colocando um pouco de cada estilo, mas é assim, uma coisa que eu sempre gostei e sempre vou gostar é lance de versões e covers, porque acontece dessas, você descobrir depois de anos que a Green Manalish, por exemplo, não era do Judas, era um cover do Fleetwood Mac, que eu não consigo escutar essa daí, a versão original, como todas as outras que eu falei, eu vou direto no cover porque tem outra pegada. Daqui a pouco eu volto aí para falar um assunto mais chato. Um assunto chato na verdade não é, porque eu ia falar do Nostalgia. Legal, escolhi o Heavy Bones, o álbum de estreia desse projeto que saiu em 1992. Bem legal o Heavy Bones, mas por que eu estou escolhendo falar no Nostalgia do Heavy Bones? Que foi até considerado um supergrupo na época, mas também chegou na época errada. Eu escolhi falar do Heavy Bones porque a gente perdeu recentemente um cara que era um dos caras mais íntegros do rock em todos os tempos, que é o baterista Frank Banali, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, assistir show. O primeiro foi no Corinthians, no dia do meu aniversário, com a abertura do Metal Mania, Robertinho de Recife.
E mais recentemente, o último, e o Frank Banali era um cara, gente boa, conversava com ele pelo Facebook, do Messenger, respondia as mensagens. Eu aqui no RMH mesmo, quando a gente começou a RMH em casa, eu indiquei o documentário do Quiet Riot, que foi produzido pelo Frank Banali, que conta a história inteira da banda. Quem não teve a oportunidade de assistir, assista, porque vai ver o quanto esse cara batalhou pela banda que ele acreditava e que ficou nas mãos dele. Todo mundo fala isso. Ele não é integrante fundador, mas faleceu Kevin DuBrow, ele perdeu vários músicos que foram mudando do Quiet Riot, mas vou falar do Heavy Bones. É um projeto que tinha um vocalista, Joel Ellis, que ele era do Cats in Boots. Cats in Boots é uma banda de hard sleaze, formada por 2 americanos e 2 japoneses, né? Que eu gosto pra caramba do Cats in Boots. Ele tinha um vocal meio Vince Neil em algumas partes assim. Na guitarra era o Gary Howe, aquele mesmo que ficou muito famoso pelos discos instrumentais. O Heavy Bones foi o único disco com banda, com vocal, que o Gary Howe gravou. No Brasil muita gente conhece o Gary Howe, ele fez vários tipos, fez hard rock, fez surf music, fez meio jazz, fusion, fez muita coisa na guitarra e muita gente conhece. A música mais famosa do Heavy Bones, que até saiu em videoclipe, é a 4AM TM, uma música excelente, assim, para quem gosta de hard, daquela coisa, meio Motley Crue também, ela tem muita pegada, é pesada e vão sentir. Tem uma que começa com aquele punch de batera do Frank Banali que ele tinha, meio herdado do John Bonham, do Led Zeppelin, The Hand That Feeds. Ela é rápida, mas ela começa com a batera, com muito punch. Outras faixas que eu gosto, The Light of Day é muito boa, Your Love Won't Let Me Down, Summers in the Rain, Where the Living is Easy. Essa também é outra que eu gosto. Esse álbum não fez sucesso, o próprio Frank Banali declarou em entrevista para a Road Crew, para o Daniel Dutra, que eles deram azar por causa da época. Então ele falou que, na época da entrevista, ele falou que foi uma banda legal na época errada. E foi mesmo, 92 já esse tipo de som já estava fadado a virar underground e não deu para pegar. Então fica a minha homenagem para o Frank Banali. Claro que todo mundo vai lembrar dele por causa da destreza na bateria, o punch de caixa, o jeito que ele tocava, as performances ao vivo, mas ele era um cara íntegro, muito legal, batalhador, raçudo. Tem aí a obra, Quiet Riot, Metal Health, primeiro álbum de hard and heavy a figurar no primeiro posto da Billboard. Isso daí ninguém vai tirar, como eu escrevi, até seu bisneto vai saber disso. Isso aí vai estar na história da música. Tem o trabalho dele com o Wasp, mas eu preferi falar do Heavy Bones porque aqui o lance é nostalgia. Então eu preferi pegar um negócio que não é tão conhecido assim, apesar de eu gostar de tudo que ele fez. Tem uns discos mal gravados, meio série C e tal, mas assim, até o último que lançou, Vira Póstumo, que saiu recentemente, eu não gostei, achei a gravação muito ruim. Só que assim, a gente está passando por uma fase muito difícil e cada hora a gente perdeu recentemente, vai do fim de julho para cá, Shmuley Cavigal, ex-vocalista do Picture, da Holanda e do The Rods. Aí Martin Birch, produtor, sei lá, de Purple, Whitesnake, Iron Maiden, um as da mesa de som, da engenharia de som, da produção. Depois Pete Way, que o Edu e o Carlinhos falaram na edição anterior. Pô, a gente viu, eu falei com o Danny Vaughan esse ano, tocou com o Taiketo lá no Monsters of Rock Cruise, a gente falou sobre o Wasted com ele, falamos que o disco saiu no Brasil em vinil, e ele ficou contente, tudo. Aí tem essa, não vou nem falar, Obsession do UFO, um dos primeiros discos que eu tive na vida, então assim, é triste. Aí depois vem essa do Frank Banali, e aí também não acabou, porque veio o Riley Gale do Power Trip, com apenas 35 anos, também faleceu. Aí você, vou gravar o RMH, beleza. Aí perdemos na sequência, um dia depois do outro,
Jerry McKee, vocalista do Brighton Rock. Ele é escocês, era escocês, tinha um estilo de vocal que eu adoro, que é meio wildside, meio com drive limpo também ao mesmo tempo. O Brighton Rock é uma banda de hard and heavy do Canadá, dependendo da época que você pega o álbum. O primeiro é mais para hard and heavy, depois já vira hard, depois tem uns toques a hora, coisas da época também. Também faleceu. O Gerhard foi de câncer que ele faleceu, o Frank Banali também, câncer no pâncreas, esqueci de mencionar, mas então é muito difícil você falar uma fase dessa, porque desde o Shmulik Avigal no final de julho até hoje, olha quanta gente boa a gente perdeu, é triste, mas tem que ser destacado aqui, uma coisa lamentável, mas a gente tem que falar e vai lembrar sempre da obra desses caras. O Riley Gale não deu nem tempo ainda, morreu com 35 anos, do Power Trip, uma excelente banda da nova safra de crossover thrash, né? Não deu nem tempo. Mas agora focando pelo estilo, que todos fiquem bem lá em cima, descansem em paz, vai ficar obra para todo mundo escutar, grandes obras. Falando em crossover thrash, eu quero indicar esse álbum aqui, ó, Sem Concessões. É o segundo álbum do Tosco, banda de Santos. Recebi aqui, agradeço a Osvaldo Fernandes, ó, trabalho primoroso, sempre bem gravado, Tosco, uma banda muito legal. Outro material que eu recebi, ó, um novo dos pioneiros do Voodoo, Walking with Fire, um trabalho legal. Até eu fiz um backing vocal lá, fui lá participar em uma faixa. Classic Metal Records também fez um trabalho brilhante de relançamento do Seeds of Destruction do Voodoo. Olha isso, tem livro, tem DVD também, livro com fotos, letras, tem até entrevista antiga aqui, ó, feita pelo Bonadia na época da Brigade, letras, muita foto. Meu, legal demais isso aqui. É o Tumba, é o Victor. Você vê na ESPN Brasil ele falando, olha ele aqui cabeludo. Ele mesmo, Victor Birner, São Paulino da Metal Tricolor. Tá aqui nesse relançamento, material de primeira. Eu até vou ver depois o DVD que eu não vi ainda, que tem um show aqui na época do Cláudio Vitorazzo, filmado no Damachoque. Eu cheguei a filmar um show no Damachoque que eles tocaram um cover do The Clash, Shurastei ou Shuraigo, que tem num EP que está nesse material. Ele é duplo. Esse aqui vem CD e DVD, não só os CDs, mas tem o EP também. Então, muito legal, pode ir atrás. E outro que eu indico aqui para fechar, que agora eu peguei, Mauro, o autor do livro, né, o Maurício Amin, ó, me mandou o livro Biografia do Korzus, também recheado de foto, material de primeira. Ele já saiu faz algum tempo, mas agora que eu peguei em mãos, porque ele trouxe aqui em casa, a gente ficou conversando. Então, Guerreiros do Metal, o nome mais apropriado para o Korzus não tem, remete à faixa do SP Metal 2 de 85, e esse livro todo mundo que gosta de metal nacional tem que ter. Eu contribuí com alguns depoimentos, porque eu cheguei a filmar vários shows do Korzus, sou amigo deles desde muito tempo, filmei vários shows, fiz várias entrevistas, matérias, são amigos. Então aqui está indicado também. Então assim, esse RMH em casa é isso, a gente tem que falar das dicas também para o pessoal se divertir. Eu falei do documentário do Quiet Riot, agora esses aqui, e tem o link lá do playlist do Spotify. Desculpa, Carlinhos, não é eu que criei, não tem como ter físico, das versões para quem tiver curiosidade desse lance de prefiro o cover ao original. Isso acontece com todo mundo, tenho certeza. Até os fãs do Iron Maiden sabem que é Woman in Uniform, o primeiro clipe da banda é cover, e eu prefiro do Iron Maiden. Eu não sou nem do time, mas eu prefiro mesmo. Então é isso aí. Fiquem bem e vamos torcer para chega de notícia ruim. Chega, fiquem bem. Fala galera, mais um RMH em casa, um tema hoje muito bacana. Quando a versão cover é mais legal que a versão original. E aí a gente tem uma série de exemplos aí, vários. Pode ficar aqui um programa de 2-3 horas falando só disso, né? E às vezes a versão cover é a que fica conhecida, né? Você nem sabe que era uma cover, né? Uma versão cover, como a matéria colocou aí do Judas.
Diamond and Rust e no Green Manalish, que eu também não sabia na época que era um cover, uma versão de alguém, né? Fleetwood Mac, Juan Baez, e de repente você fala, nossa, não é deles, e aí você vai ver a versão original e fala, cara, mas não tem nada a ver, né? Você fala, quando o cara consegue fazer algo melhor do que o artista que escreveu a música? E você tem vários exemplos aí. Eu não poderia começar hoje diferente, né, rendendo uma homenagem aqui a um cara sensacional, o Frank Banali, do Quiet Riot, que nos deixou aí há poucos dias, né? Um cara que eu acho que é uma unanimidade aí no cenário, e eu vou falar dele depois um pouquinho mais, mas eu tenho que falar do Can I Feel the Noise, que é uma versão do Quiet Riot, do disco, primeiro disco de hard rock que esteve na Billboard, nas paradas da Billboard, né? Isso, como o Batalha colocou, está na história e ficará para sempre. E Can I Feel the Noise, uma música gravada pelo Slade na década de 70 e regravada pelo Quiet Riot, e você compara uma a outra, e eu gosto de Slade, gosto muito de Slade. Aí você compara uma e outra, você fala, cara, que diferença absurda, né? O Quiet Riot conseguiu ali colocar uma cara assim totalmente diferente, né? Mais solta, né? Que flui melhor, assim. Uma música que você fala, cara, dá vontade de você sair que nem louco na rua dirigindo um carro, um Mustang a 200 por hora. Genial, uma música ali, lembrando do nosso grande Frank Banali aí. Can I Feel the Noise é um exemplo de muitos quando o cover é melhor que o original. E eu vou para uma segunda, né, um segundo exemplo de dois caras, assim, de dois sujeitos que eu adoro. Eu adoro o David Bowie, mas para mim a versão que o Motorhead fez de Heroes é matador, né, no disco de covers deles, assim. Eu adoro o David Bowie, tenho um pôster do David Bowie no meu estúdio, mas efetivamente essa versão que o Motorhead fez de Heroes, para mim, falou, cara, que coisa maravilhosa. Ele conseguiu pegar a nuance, as cores do David Bowie e deixar o som pesado, mas sem perder aquela característica, né? Com uma harmonia, né, fantástica. Então, Heroes de Motorhead, para mim, supera Heroes com David Bowie, né? Fantástico. O terceiro exemplo que eu vou trazer de vocês é o Sweet Dreams, gravado pelo Eurythmics, mas que para mim a versão de Marilyn Manson supera muito a Eurythmics. Eurythmics é uma banda que eu gosto, pop dos anos 80, mas com muita qualidade. O Dave Stewart é um puta guitarrista, produtor e compositor. A Annie Lennox é uma baita vocalista, né? Que canta muito, super versátil, né? Eu lembro dela assim, com o puta vestido vermelho, os olhos negros assim, entrando no palco na homenagem ao Freddie Mercury, né? Junto com o David Bowie, inclusive. Eu adoro, achei ela uma baita vocalista, mas a versão de Sweet Dreams do Marilyn Manson tem um ar sombrio assim, negro, pesado, com climão, que eu adoro. Para mim supera a versão do Eurythmics. Outra versão que eu acho que supera a original, e que também gosto das duas, né? Mas a original, ela perde para a versão, The Winner Takes It All, né? Da versão do Advance, uma banda alemã de 98, né? De uma música do ABBA, né? Dos suecos do ABBA, que eu adoro, né? Quem puder, vá visitar o Museu do ABBA em Estocolmo quando estiver por lá, vale muito a pena, é bem legal, show de bola. Mas The Winner Takes It All, do Advance, é fantástica. Quem não conhece, vá ouvir, porque assim, um instrumental fantástico, um vocal com uma amplitude genial, né? Um drive, quando não precisa ter o drive, assim, fantástico. Se quem não conhece, pode ir lá procurar, tem YouTube. E é uma banda que de 98 até 2012 gravou alguns discos, e no meio da carreira deles sempre tem algumas versões de alguém, até de música clássica. Gravaram, se não me engano, num dos discos, a Quinta Sinfonia de Beethoven, e ficou muito legal também. E, né, vai lá escutar The Winner Takes It All com Advance. Uma outra versão que supera a original, eu falo da Wicked Game, gravada pelo Him, né, os finlandeses do Him, de uma versão de uma música do Chris Isaak, Wicked Game. Eu gosto das duas. A do Chris Isaak eu acho fantástica, aquele som de guitarra extrato, limpinha, né, com um pequeno delayzinho, um chorus ali. Eu acho sensacional, a voz dele eu acho muito legal, mas a versão que o Rim colocou, apesar de a gravação eu achar que ela não é a melhor, poderia ser bem melhor, mas a versão assim mesmo supera a do Chris Isaak, né, é de um disco de 96, né, ou 97 do Rim. E o Wicked Game supera a Chris Isaak também longe para mim. Outra versão que aí é polêmico, né? Até estava discutindo com o Batalha esses dias aí, falou, meu, você é louco, você prefere o cover do que o original? Eu falei, aqui eu prefiro.
eu falo do Anarchy in UK, do Sex Pistols, né? E que o Motley Crue regravou, né? Muita gente regravou essa música, mas pra mim a versão do Motley Crue é festa, cara. É assim, tem uma pegada única, uma pegada que é Motley, total Motley, né? Pra uma música que eu acho que é clássica, né? Do Sex Pistols, tem uma importância na música, né? Os britânicos do Sex Pistols pra música como um todo, né? Em todos os gêneros, né? Foram líderes de um movimento importantíssimo aí, mas a versão do Motley Crue, pra mim, supera Anarchy in UK com Sex Pistols. E uma outra versão, e essa eu vou falar um pouquinho mais, que pra mim ela ganha, assim, são duas pessoas que cantam muito, mas a versão supera muito a original. Eu falo da Anthony Hines, gravada pelo Angra no primeiro disco, né? Uma versão da música da Kate Bush. Kate Bush é uma vocalista que as mulheres vocalistas todas idolatram, né? Tem uma qualidade única, uma técnica única, um tipo de voz único, né? Mas se a gente comparar o Anthony Hines da Kate Bush com o do Angra, tem uma diferença grotesca pra mim, assim, é absurda a diferença. O André, acho que ele entrou no estúdio ali, teve uma inspiração ali, né, diferente, né? E é um cara que a gente sabe que era fora da curva, né? Acho que é o grande nome aí dos vocalistas do metal nacional, e o cara maestro, super estudioso. E o Anthony Hines, se a gente pegar a versão do André, do Angra, e pegar da Kate Bush, a gente vê que o André manteve aquela, assim, a informação da música, a cor da música, mas ele deixou a música muito mais, assim, orgânica, parece, né? E ele faz as variações vocais de uma maneira, assim, muito mais gostosas de ouvir do que a voz da Kate Bush. Eu confesso, depois que eu ouvi a Anthony Hines com Angra, ficou difícil de ouvir a da Kate Bush. E eu adoro a Kate Bush, acho a Kate Bush uma vocalista fantástica, né? Então aqui pra mim, o Anthony Hines do Angra supera a Kate Bush. Uma outra versão de uma banda que é nacional também, que superou a original, eu falo do Bullet the Blue Sky, né? Gravada pelo U2, com aquela intro de bateria que é muito legal, que eu gosto demais. Acho que a questão de bateria, assim, aquela caixa e o bumbo batendo na cara da gente. Mas a versão do Sepultura para Bullet the Blue Sky também é uma versão também única. Aquela que você fala, meu, os caras entraram ali para fazer uma coisa assim, falam, vamos fazer alguma coisa fantástica. E fizeram algo que realmente, assim, Bullet the Blue Sky com Sepultura, acho que é a mesma sensação do que eles fizeram com o Orgasmatron, né? Fala, meu, a versão original fica pequenininha. E lá com o Orgasmatron era Motorhead, como a bateria colocou ali, entendeu? Mas aqui com o U2, o Sepultura também jogou longe a versão original. E a minha última escolha não poderia deixar de ser uma versão do Kiss para God Gave Rock and Roll to You, uma versão originária do Argent, né? E se você olhar o Argent, muita gente não sabe que é uma versão, né? Mas o Argent dos anos 90, dos anos 70, desculpa, dos anos 70, se a gente pegar a versão original, você vai ver que lembra muito a versão do Kiss, né? Tem bastante coisa ali de informação, mas a versão do Kiss é monstruosa, né? Além de ser ali, né? Eu falo do clipe porque a música não foi ele que gravou. A última aparição do Eric Carr num clipe foi dessa música. A música é grande, né? Ela foi gravada pelo Eric Singer já, mas a versão para God Gave Rock and Roll to You do Kiss é algo assim, uma obra-prima, um masterpiece. E que virou masterpiece para eles também, né? Então uma música que não é deles, que virou uma referência de Kiss também, né? Se não me engano, ela foi um dos singles no ano de 90 e 91 que mais vendeu do Kiss, fora Rock and Roll All Night, assim. Então é uma música que pra mim a versão supera a versão original do Argent. E aí galera, agora aqui um setor nostalgia. Vou falar de uma coisa que não é de um disco que eu adoro, mas assim, não é numa situação boa, né? Lembrando do Frank Banali, que nos deixou aí. Eu não o conheci pessoalmente, muita gente conheceu, o Batalha, Carlão e vários amigos aí em comuns aí conheceram o Frank Banali, e o cara é uma unanimidade, né? Você vê no meio musical, até não de amigos não, no meio musical mundial aí, é um cara que parece que é uma unanimidade absurda, né? Todo mundo fala super bem dele, é um cara que é um guerreiro mesmo, né? Tanto em relação ao Quiet Riot, que o cara segurou a banda e levou a banda sozinho até o final da sua vida, fazendo coisas boas e nem tão boas também, né? Assim, o último disco tem uma qualidade sofrível, né? De gravação, mas não dá para negar a importância desse cara, né? Tem até um vídeo que eu postei esses dias no YouTube do Frank Banali já calvo, né? Por conta da quimioterapia.
E você vê ele já bem debilitado, bem magro, né, em relação ao que ele era, bem magro mesmo, né, com uma feição totalmente diferente. E o cara com um groove de bateria que eu falei, meu, que groove que é esse? O cara que tá ali com uma doença terrível, né, um câncer de pâncreas, que nós sabemos que é um câncer 100% das vezes quase fatal em poucos meses. Ele conseguiu ficar algum tempo ainda, mas assim, você vê o cara já debilitado, tocando uma bateria groovada, assim, com bumbo e caixa em um tom só, que é fantástico. E eu vou falar aqui na nostalgia de hoje de um disco que eu adoro, né, com caras que são assim icônicos, né, como músicos. Eu vou falar do disco do Wasp, de Crimson Idol, de 92, lançado pela Parlophone em 92 e em 93 nos Estados Unidos pela Capitol Records. É um disco que originariamente seria um disco solo do Black Lawless, um cara que eu adoro, um cara super, assim, né, de humor variante, um cara às vezes com umas ideias desconexas, mas The Crimson Idol é um clássico, virou um clássico, e a bateria estaria o Frank Banali, né, que dividiu a bateria com Seth Howland, né, mas é um disco que conta com Black Lawless, né, com Bob Kulick, que também nos deixou esse ano, um ano terrível ainda, tá? Como a bateria colocou as baixas aí na música, tem sido aí de junho para cá uma quantidade absurda dos nossos ídolos aí. Tem o Doug Aldrich, o Frank Banali na batera. É um disco que para mim é icônico, tanto é que ele teve uma regravação em 2017, né? É um disco que em 92 ele foi top 40 em 5 países, né? E é um disco que para mim, o The Crimson Idol, não é o melhor disco do Wasp, né? Eu acho que o primeiro disco do Wasp é imbatível, mas Crimson Idol tem uma qualidade, né? E tem a participação do Frank Banali ali, que para mim, assim, músicos fantásticos. O Frank Banali também não é, assim, é um músico que ficou ali, né, e deu seu papel, sua dedicação fantástica ao Wasp ali, né? Acho que a gente, né, não pode deixar de falar desse disco, da Chase Soul Charlie, The Idol, I Am One, Hold On My Heart, né? É um disco que para mim hoje, aqui no Nostalgia, em homenagem ao Frank Banali, é um disco que eu quero trazer aqui, né? É um disco de cabeceira, né? É um disco que eu ouço bastante, né? E prefiro a versão de 92 do que aquele lançamento aí de 2017, em homenagem aí ao aniversário do disco. E que o Frank Banali até participou desse relançamento de 2017. Então, em homenagem ao Frank Banali, a minha indicação hoje do Nostalgia é Crimson Idol, de 92. Fiquem com Deus, beijo a todos, keep rocking, bye bye.